sobre o processo civil, eu posso explicar para você, mas basicamente é assim. Quem falou tem que provar o que falou. Como que ela vai provar o que falou? Por meio da perícia. Um dos meios de prova é a perícia. Se ela vai provar por meio da perícia, ela tem que pagar essa perícia. Mas se os dois pediram, então quer dizer que a perícia vai servir como meio de prova para os dois. Então os dois vai ter que pagar. Ah, mas tem um que não tem dinheiro para pagar, então o juiz pode mandar que se antecipe a parte que tenha mais dinheiro, antecipe esse valor para fazer o pagamento do perito, tá? E aí essa parte vai fazer o depósito dos honorários periciais. Feito o depósito, o que o perito tem que fazer? Hoje, isso eu não vou tratar aqui nesse curso, mas basicamente, nessa aula, basicamente feito o depósito, o que o perito tem que fazer? Comunicar de início dos trabalhos periciais, o início da perícia, a realização das diligências, a apresentação do laudo pericial, aí abre o prazo para as partes impugnarem, e aí ele vai fazer a resposta à impugnação, tem que responder todas as impugnações, e depois ele vai solicitar o levantamento do alvará, né, com os honorários, beleza? Vamos falar sobre prazo? Antes da gente entrar exatamente o que você tem que fazer, o prazo. O artigo 157 ele fala que o perito ele tem a obrigação de cumprir o ofício no prazo que o juiz se determinar para ele. Então o juiz, na hora que ele te nomear como perito, ele vai marcar lá, ele vai olhar mais ou menos o que ele acha que é aquele trabalho ali e vai falar, olha, nomeio como fulano, nomeio como perito fulano de tal, assim, assim, seu nome, seu e-mail, que deverá apresentar a perícia após tantos dias. Ou seja, a partir do momento que ele fez essa sua nomeação, começou a contar o seu prazo para apresentar a perícia? Não ainda. Por quê? Porque ele te nomeou, ainda tem um monte de coisa para acontecer antes de você começar a fazer a perícia. Eu acabei de falar, ó, nomeação do perito está aqui, ainda tem quesito, depois da apresentação da proposta, prazo para contestação, depósito, comunicar de início dos trabalhos para depois começar a perícia, entendeu? Então tem muita coisa para acontecer antes de começar a perícia. Então o prazo para você, o prazo que o juiz determinou vai começar a contar a partir do momento que você tiver cumprido todos aqueles prazos anteriores. Mas lembrar que você deve, tá? O artigo 157, assim como o artigo 156 falou que o juiz será assistido por perito, aqui o artigo 157 ele falou que o perito deve cumprir o ofício no prazo que lhe designar o juiz, ou seja, não é uma opção sua, é uma obrigação sua cumprir com o prazo determinado pelo juiz. Qual que é o prazo depois da nomeação? Depois da nomeação, você tem 15 dias para alegar suspeição ou impedimento. Edilson, o que é suspeição, o que é impedimento? O suspeição e impedimento que se aplica ao perito é a mesma que se aplica ao juiz. E onde que está? Está lá no artigo 144, 145 do CPC. Um dia eu vou fazer uma live só sobre suspeição. O povo acha que suspeição é algo simples. E aí eu vou fazer uma live só sobre suspeição, que você vai ver o tamanho da coisa que é, o quão mais complicado é o tal do impedimento e suspeição. Então você tem 15 dias para alegar impedimento ou suspeição.